Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de abril de 2020. Pandemia de coronavírus perturba o sono e provoca pesadelos. A ilustradora e cenógrafa Georgia Macetani, de 33 anos, acredita que os sonhos estão refletindo os seus sentimentos mais profundos neste momento. Estou na beira do mar. Não tem praia, são rochas. O mar parece aqueles dos filmes de Miyazaki. Hayao Miyazaki é um animador, cineasta, roteirista, escritor e artista de mangá japonês. O céu é luminoso e o mar é de um azul lindíssimo, mas a correnteza é forte. Estou lá com outras garotas. Uma se joga no mar. Eu a chamo e digo para ter cuidado por causa da correnteza. Depois, vamos embora em uma Kombi. O caminho de volta parece aquelas cidades de praia italianas, com as casas de 2 andares em estilo do começo do século, com flores vermelhas e rosas subindo os portões de ferro dos jardins, descreve Georgia. No sonho, acredito, estou olhando para dentro de mim e dos meus sentimentos. No momento, me sinto em paz em estar no meu mundo e com minhas regras. Ainda assim, fora do meu mundo, não consigo controlar os meus medos e inseguranças. Para a neurologista e especialista em medicina do sono e coordenadora do Laboratório Ambulatório de Sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas Rosas, o momento que estamos vivendo se reflete em nossos sonhos, mas podem ser trabalhados ainda durante a vigília. Nesse momento de muita tensão, de sofrimento e ansiedade, é normal que as pessoas sonhem com coisas relacionadas a tudo isso. Mas acredito que é possível se cercar de coisas bonitas e ter sonhos positivos, disse. Minha sugestão é não ficar só no lado negativo. Veja as coisas boas que estão acontecendo, leia um livro, veja um filme, converse com os amigos, faça uma atividade em família. Prepare-se para o sono, limpe a mente com algum hobby, música, oração ou meditação. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o sono e os pesadelos nas perguntas abaixo 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente diz: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganaste. E quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos, o que são os sonhos, ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte.
Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontram concluídas, ao morrer. Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão seja mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. E ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sonho influi mais do que pensais, sobre a nossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu, é o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento, frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos, a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos, para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes, sem isso, caireis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Comentário de Allan Kardec. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos entremeadas de coisas do mundo atual formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo.
A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ou acaso os fragmentos restantes sendo reunidos, perderiam toda significação racional. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.